Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui hoje dar continuidade às nossas aulas de matemática computacional ou álgebra linear, depende do curso que você está cursando. E o tema da aula de hoje será determinantes, tá? Então, a gente já vem falando em algumas aulas a respeito de matrizes, inversão de matrizes, e agora a gente vai falar um pouco de determinantes, tá ok? Então, quem ainda não assistiu às aulas sobre matrizes e inversão de matrizes, dá uma corrida lá e assiste às nossas aulas, tá ok? Então, vamos lá. Então, o nosso tema da aula de hoje será determinantes. Bom, inicialmente, a gente vai definir o determinante de uma matriz de ordem 1. Uma matriz de ordem 1, pessoal, nada mais é do que um número, certo? A gente tem a matriz de ordem 1, ela é apenas um número, é uma matriz que tem uma linha e uma coluna, tá? Então, naturalmente, o determinante da matriz vai ser esse elemento que está aqui. Então, dada uma matriz de ordem 1 por 1, quem é o determinante da matriz é exatamente o A. Vale ressaltar, pessoal, que determinante ele está relacionado às matrizes quadradas, tá? Então, as matrizes que têm o mesmo número de linhas e colunas, tá bom? Então, sempre que a gente está falando em determinante, a gente está falando em matrizes quadradas, tá? Bom, então, definido o determinante de ordem 1, a gente vai associar a cada matriz de ordem 2 um número que a gente vai chamar de determinante. Então, ó, dada uma matriz quadrada de ordem 2, certo? Né? 2 por 2, a gente vai denotar o determinante de A por det A, e ele vai ser essa expressão aqui, né? A11 vezes A22 menos A21 vezes A12. Notem o seguinte, vale a pena vocês observarem aqui o seguinte. O que está aqui, né, esse produto aqui, essa diferença, nada mais é do que esse elemento vezes esse elemento menos esse elemento vezes esse elemento aqui. Tá? Então, para você determinar o valor do determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, basta você multiplicar a diagonal principal e subtrair a multiplicação da diagonal secundária, tá bom? Ok? Então, bem simples no caso 2 por 2, né? Basta fazer o produto aqui. Vou até colocar aqui assim, né? Basta fazer o produto aqui desse elemento por esse elemento menos esse produto aqui. Tá? Então é o que aparece aqui, ó. A11 vezes A22 menos A21 vezes A12. Tá bom? Depois a gente vai fazer um exemplo para ficar mais claro. Para definir o determinante de uma matriz quadrada de ordem maior do que 2, né, de 3 em diante, vamos primeiramente ter que definir algumas coisas. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que definir é o menor elemento, o menor de um elemento, tá? Então, dada uma matriz, a gente tem a matriz tem seus elementos, a gente vai definir o que é o menor de um elemento específico da matriz, tá? Esse menor de um elemento, vamos considerar aqui, por exemplo, menor do A e J, ele vai ser uma nova matriz, tá? A gente denota por A e J, que é a submatriz de ordem n-1 por n-1, obtida da matriz A, retirando-se a iésima linha e a jésima coluna. Então, quem é o A grande, né? Quem é o A grande? 1, 2. É a matriz obtida-se da matriz A, retirando-se a primeira linha, né? Esse 1 aqui está ligado à primeira linha, e a segunda coluna, tá bom? Ok, vamos a um exemplo que será o exemplo que nos levará a definir o determinante de matriz 3 por 3. Bom, pessoal, vamos considerar uma matriz A, 3 por 3, né? Qualquer. A11, A12, A13, 21, A22, A23, A31, A32 e A33. Então, vamos pegar aqui dois exemplos. Quem são os menores dos elementos A2, A32 e A12? Vamos lá. Então, A32. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar o elemento. Ele está na terceira linha. Então, 1, 2, terceira linha. Certo? Então, ele está nessa linha aqui. E qual coluna? Segunda coluna. Então, eu conto 1, 2. Então, ele está na segunda coluna. Então, é esse elemento aqui. Então, eu vou vir aqui na matriz e vou retirar essa linha e essa coluna. Então, quem é a matriz A32? Né? Quem é a matriz menor do elemento A32? É a matriz A32, que é
pegar os elementos que sobrou, ó, A1, 1, A2, 1, A1, 3, A2, 3. Então, essa é a matriz menor do elemento A3, 2. Tá ok? Analogamente, pessoal, vamos fazer aqui a matriz A, perdão, aqui está errado, né? É A1, 2. Vamos fazer aqui a matriz A1, 2. Quem vai ser a matriz A1, 2? Vamos apagar aqui, vamos fazer de novo, ó. A1, 2. Então, a posição, ó, linha 1, coluna 2. Então, eu vou lá. Linha 1 é nessa linha. Coluna 2, deu quanto? 1, 2. Então, é nessa coluna. Então, é esse elemento aqui. Certo? Então, eu vou excluir essa coluna e essa linha. Qual é a matriz? É a matriz A2, 1, A3, 1, A2, 3, A3, 3, que é essa matriz que está aqui. Né? Então, é bem simples determinar quem é o menor de um elemento. Bom, a partir do menor de um elemento, a gente define um número que é o número que determina para a gente os determinantes das matrizes de ordem maior, que são os cofatores da matriz ou os cofatores dos elementos de uma matriz. Tá? Então, vamos supor que a gente tem uma matriz quadrada A e J, N por N. A gente define o cofator do elemento AIJ, denotado por AIJ com essa barrinha em cima, né? Essa notação com essa barrinha por cima aqui, ó, AIJ barrinha, é definido assim, ó, AIJ barra é igual a menos 1 elevado a I mais J, determinante de AIJ, tá? A princípio parece ser estranho, mas nota, AIJ grande, esse Azão aqui, ele é uma matriz, certo? E menos 1 elevado a I mais J, isso aqui é 1 ou é menos 1, depende do I mais J, tá? Então, ou seja, o cofator ele é mais ou menos o determinante do menor elemento, né? Do menor do elemento AIJ. E o sinal ele é definido exatamente pela posição. Então, por exemplo, a gente pega quem seria numa matriz A13 barra. A13 barra é menos 1 elevado a I mais J. Então, ó, esse é o I, esse é o J. Então, 1 mais 3 vezes o determinante da matriz que sobra. Quem é a matriz que sobra? É a matriz A1, 3, né? Que é a matriz tirando-se a primeira linha e a terceira coluna. Vamos fazer aqui um exemplo prático. Olha para você ver. Vamos considerar aqui a matriz A1, 0, 2, 1. Vocês vão ver que a gente vai chegar na expressão bem parecida com o que a gente já definiu. Quem é o A, por exemplo, 1 barra? Isso é menos 1 elevado a 1 mais 1, certo? Que é o I e o J, vezes o determinante da matriz que sobra, retirando-se a primeira linha e a primeira coluna. Então, eu vou tirar essa coluna, vou tirar essa linha. Qual a matriz que sobrou? A matriz que só tem 1 aqui. E como a gente já definiu, né? O determinante de uma matriz que só tem 1 é 1. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1, 2. Menos 1 quadrado, 1. Determinante dessa matriz unitária 1, ela é 1. Então, 1 vezes 1. Então, o determinante da matriz... Então, esse cofator, esse cofator é 1. Tá? Então, a gente conclui que o cofator A1, 1 vale 1. Tá certo? Então, assim que a gente calcula os cofatores. Então, pessoal, utilizando os cofatores, a gente vai determinar o determinante de uma matriz quadrada qualquer. Então, seja A igual a IJ, N por N, né? Uma matriz quadrada. O determinante da matriz A, ele é denotado por det A, tá? E é definido por esse somatório, né? O determinante é multiplicar o elemento pelo seu cofator e somar. Então, eu vou pegar o A1, 1, multiplicar pelo cofator do A1, 1, somar com o A1, 2, multiplicar pelo cofator do A1, 2, e assim eu vou fazendo até o último elemento e o último cofator. Então, assim, vai aparecer uma sequência de operações. A gente vai ter que encontrar o cofator e depois multiplicar pelo elemento e ir somando, tá? Essa expressão é conhecida como desenvolvimento em cofatores de determinante de A em termos da primeira linha, tá? Observe que aqui eu fixei a primeira linha, olha, é A1J, A11, A12, A1N. Então, assim, eu fixei a primeira linha. A observação que é importante a gente fazer é que independe da linha
ou coluna. Tá? Então, assim, a gente pode escolher em relação a qual linha ou em relação a qual coluna a gente quer fazer esse desenvolvimento. A gente não precisa fixar a primeira linha, simplesmente. Tá? O resultado vai ter que ser o mesmo, porque é o determinante da matriz A. Tá ok? Beleza, pessoal. Vamos fazer um exemplo aqui, que é para a gente poder tentar acostumar com essa ideia. Tá? Então, eu quero calcular o determinante dessa matriz A aqui. Tá? Ela é uma matriz 4 por 4. Então, a gente não tem uma fórmula pronta. A gente tem que usar a expressão utilizando os cofatores. Vou começar aqui nesse canto, porque eu acho que vai faltar espaço. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, o primeiro passo para resolver uma questão dessa é escolher a linha. Tá? Então, o primeiro passo, escolher uma linha ou coluna, tá, pessoal? Uma linha ou coluna. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, escolher em qual linha ou coluna a gente vai trabalhar. A dica que a gente deixa é para escolher, ou devemos escolher, a linha com o maior número de zeros possíveis para facilitar o cálculo. Então, eu vou olhar para a minha matriz e definir qual é a linha ou coluna que tem maior número de zeros. Essa linha ou coluna é a que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha, qual é a linha que tem maior número de zeros ou coluna? A terceira, né? Então, eu vou vir aqui e vou escolher a terceira linha. Por que eu vou escolher a terceira linha? Pois possui maior número de zeros. Então, essa é a dica, tá, pessoal? Não tem que ser isso. Se vocês querem trabalhar com outros números, à vontade. A dica é escolher a que tem maior número de zeros exatamente para facilitar o cálculo, vocês verão. Então, agora, a partir disso, eu tenho que calcular os cofatores dessa linha. Então, eu vou calcular todos os cofatores. Então, eu vou lá, o primeiro cofator. Então, o primeiro cofator. Eu estou na linha 3, então eu tenho que calcular o cofator do A, 3, 1. Então, usando a definição, isso é menos 1 elevado a I mais J. Então, 3 mais 1 vezes o determinante da matriz A, 3, 1. Certo? Quem é o segundo cofator? A, 3, 2. Que é menos 1 elevado a 3 mais 2, né? Que é a posição 3, I é 3 e J é 2. Determinante da matriz A32. Agora eu vou calcular o terceiro cofator, que é o A33. Ele é menos 1 elevado a 3 mais 3, determinante da matriz A33. E o quarto cofator, que é o A34, que é menos 1 elevado a 3 mais 4, determinante do A34. Agora notem o seguinte, quem vai ficar no final? O determinante da matriz A. O determinante da matriz A, ele vai ser A31 vezes A31 barra. Lembra da definição, né? O somatório. A32 barra mais A33 vezes A33 barra mais A34 vezes A34 barra. Certo? Então, aqui, pessoal, aqui vem a importância da gente escolher a matriz com o maior número de zeros. Por quê? Olha só, a gente tem um produto aqui. Outro produto aqui, outro produto aqui, outro produto aqui. Quem é o elemento A31 na matriz? A31. Então, ó, 1, 2, 3. Terceira linha. Primeira coluna é 0. Então, esse termo aqui é 0. Quando eu multiplicar, dá 0, porque esse cara aqui vale 0. Quem é o A32? Olha, também é 0. Então, esse produto aqui também é 0. Então, isso aqui vale 0. Quem é o A33? Também é 0. Então, isso aqui dá 0. Não precisa de fazer conta. E quem é o A34? Menos 3. Então, esse cara aqui é o que a gente tem que fazer conta. Olha quem a gente tem que calcular. Apenas o cofator do 34, do A34. Então, por isso que é importante a gente escolher a linha com o maior número de zeros, porque facilita o nosso cálculo. Tá ok? Então, a gente tem que calcular o cofator do elemento 3, 4. Tá joia? Vamos lá. Quem é
A34 barra, pessoal. Isso é menos 1 elevado a 3 mais 4, vezes o determinante da matriz que sobra, retirando-se a terceira linha e quarta coluna. Então, eu vou lá, ó, vou retirar a terceira linha e a quarta coluna. Então, qual é a matriz que sobrou? Menos 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, menos 2. Então, essa é a matriz que sobrou. Então, agora tem que calcular o determinante dessa matriz, né? Porque assim, o A34 barra, ele é, ó, 4 mais 3, 7, menos 1 elevado a 7, menos 1. Vezes o determinante dessa matriz aí, ó. Menos 1, 1, 2, né? 3, 2, 1 e 2, 3, menos 2. Ok, então tem que calcular agora esse determinante aqui. Como que eu vou calcular esse determinante? Utilizando novamente os cofatores. Olha, eu posso escolher uma linha ou coluna que se eu quiser aqui. Vou escolher, por exemplo, vamos chamar isso aqui de equação de 1. Vamos escolher, por exemplo, a segunda linha. Então, eu tenho que calcular o A21 barra, que é o cofator do 1 aqui. Certo? Então, eu vou lá. Vou excluir essa linha e essa coluna. Então, fazendo isso, vai ficar menos 1 elevado a 2, que é a posição I, mais 1, que é a posição J. Então, é a 2, 1. Vezes o determinante da matriz que sobra. Quem é a matriz que sobra? Eu tirei essa coluna e essa linha. Então, sobrou 3, 1, 2, menos 2. Então, quem é o A21 barra? O A21 barra, ele é menos 1 elevado a 2 mais 1, 3. Menos 1 ao cubo, menos 1. E o determinante de matriz 2 por 2 a gente já viu, né? Basta multiplicar esse elemento por esse. Certo? Aqui é 2, menos 2. Que vai dar menos 6. E menos esse elemento vezes esse. Menos 2. Então, o A21 barra vale menos 6 com menos 2, menos 8. Menos vezes menos, mais. Então, isso é 8. Então, o A21 barra vale 8. Ok. É só aí que a gente tem que calcular? Não, a gente tem que calcular os cofatores de toda a linha. Então, eu vou agora para o A22 barra. Quem é? Menos 1 elevado a 2 mais 2. Determinante da matriz que sobra. Retirando-se agora. 2, 2. Então, eu vou retirar. Vamos colocar de azul. A coluna 2 e a linha 2. Então, o que sobrou? Então, sobrou menos 1, 2, que é a primeira coluna, 2 e menos 2, que é a última coluna. Então, isso dá, ó, 2 mais 2, 4. Menos 1 a quarta, 1. Então, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, o determinante daquela matriz. E o determinante daquela matriz, a gente sabe calcular. Basta fazer esse elemento vezes esse. Então, dá 2, né? Menos 1, que menos vezes menos, mais. Então, e 2 vezes 2, subtrair. Então, isso menos 4. Então, isso vale menos 2. Então, quem é o A22 barra? Menos 2. Acabou? Não. A gente tem que calcular agora o A23 barra. Quem é o A23 barra? Menos 1 elevado a 2 mais 3. Determinante da matriz que sobra. Qual é a matriz agora? A gente vai retirar essa coluna, que é a coluna 3, e essa linha, que é a linha 2. Então, o que sobrou? Menos 1 e 2, 3 e 1. Então, o A23 barra, ele é 2 mais 3, 5. Menos 1 a quinta, menos 1. E o determinante é aquilo que a gente já sabe, né? Essa diagonal, menos vezes menos mais, perdão, menos vezes mais menos, né? Então dá menos 1. 2 vezes 3, 6, então menos 6. Então o A23 barra vale menos com menos aqui, ó, menos 1 com menos 6, menos 7. E menos vezes menos, mais. Então isso dá 7. Então o A23 vale 7. Acabou? Não, o que a gente quer calcular é o A34 barra.
Quem era o A3, 4 barra? Lembra aqui no início aqui, ó? Era menos 1 vezes o determinante da matriz. Agora a gente tem condição de calcular o determinante da matriz. Ó, a gente está em qual linha? Na terceira. Então, é o elemento da posição 3 da linha. Então, é 1 vezes o cofator desse elemento, que a gente calculou aqui, que é A21, barra, que é 8. Mais o elemento da segunda linha e segunda coluna, que é 2, vezes o cofator desse elemento, que é o cofator do elemento A22, que a gente viu que vale menos 2. Ok? Mas, agora a gente tem que fazer o elemento da posição A3, A23, que era, vamos voltar aqui rapidinho, A23, né, que era o 3 aqui, ó. Certo? Então, o A23, que era 3, vezes o cofator, que a gente acabou de calcular, que vale 7, né? Tá aqui no cantinho aqui, ó, vale 7. Então, é só fazer essa conta. Então, o A34 barra vale menos 1 vezes. Então, 8 vezes 1, 8. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 7, 21. Então, 8 menos 4, 4. Mais 21, 25. Então, quem é o elemento A34 barra? Vale menos 25. Acabou? A gente acabou de fazer o exercício? Não, a gente está querendo saber quem é o determinante. Então, agora a gente volta e calcula o determinante. Então, pessoal, retomando aqui, olha, nessa linha aqui, né? O determinante da matriz A que a gente está querendo, olha, a gente tinha um monte de zeros aqui, né? Que a gente não precisava fazer conta. É o A34 vezes A34 barra. Então, quem é o determinante da matriz A que a gente está procurando? É o A34. Quem é A34? A34. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, o A34 vale menos 3. Vezes o A34 barra, que a gente calculou aqui anteriormente. Ó. A34 barra vale menos 25. Então, quem é o determinante de A? Menos vezes menos, mais 3 vezes 25, 75. Então, o determinante da matriz A vale 75. Tá bom? Então, assim, é uma forma de fazer o determinante da matriz. É uma forma, não. É a forma de fazer o determinante da matriz. Tá ok? Beleza, pessoal. Note que o desenvolvimento ele pode ser feito a partir de qualquer linha e qualquer coluna. Tá? E aí a dica é essa, de escolher a linha ou coluna que tenha mais zeros possível para diminuir os exercícios. Tá bom? E diminuir as contas, na verdade. Bom, vamos apresentar aqui algumas propriedades de determinante que serão importantes para a gente quando a gente estiver trabalhando, principalmente de forma teórica, os exercícios. Tá? Vale a pena a gente notar que todas as propriedades de determinante elas podem ser demonstradas, porém eu não vou fazer aqui para a gente economizar tempo. Tá? Mas elas podem ser demonstradas. Ok. Então, sejam A e B duas matrizes quadradas de ordem n por n. Né? Então, duas matrizes quadradas de ordem n. Vamos supor que a matriz B ela é obtida da matriz A ao multiplicar uma linha da matriz A por um escalar. Então, eu peguei uma linha da matriz e multipliquei por um escalar. O que acontece com o determinante dessa nova matriz? É multiplicar o determinante da matriz anterior por esse escalar. Por exemplo, 1, 2, 1, 1. O determinante dessa matriz aqui é 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, dá menos 1. Então, qual é o determinante da matriz, por exemplo? 2, 2, 2, 1. Bom, note que essa matriz ela foi simplesmente encontrada da matriz A, multiplicando essa primeira linha aqui por 2. Então, de acordo com essa propriedade, esse determinante aqui vai ser multiplicado por 2. Então, isso vai dar menos 2. Vamos conferir? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 menos 4,
menos 2. Então tá ok, tá certinho. Tá bom? Se a matriz B resulta da matriz A pela troca da posição de duas linhas, então eu peguei duas linhas diferentes e troquei na matriz. O que acontece com o determinante? Ele apenas muda de sinal. Então, nesse mesmo exemplo aqui, ó, qual é o determinante? Se eu vim aqui fazer, ó, 1, 1, 1, 2, tá vendo? Eu troquei as duas colunas, ó. Tá? Troquei as duas colunas. Aqui é a troca de linhas ou colunas. O que acontece com o determinante? Vai trocar o sinal. Ó. Era menos 1, agora passa a ser 1. Tá bom? Mesma coisa se eu trocar a linha também. Então, basta, se eu troquei de linhas ou colunas, eu troco o sinal do determinante. Tá bom? Outro caso, se B é obtida da matriz A, substituindo-se uma linha por ela somada a um múltiplo escalar de outra, então o determinante não muda. Então, por exemplo, a gente estava com a matriz 1, 1, 2, 1, certo? O determinante dá menos 1. É a matriz que a gente está trabalhando com ela. Se eu vim aqui fazer o seguinte, olha, vou trocar a linha 1 por linha 2 mais linha 1. Certo? Então, se eu fizer isso, olha, a linha 1 vai ficar. Então, eu vou trocar por 2 mais linha 1. Por linha 2 mais linha 1. Então, 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. E a de baixo se repete. 2, 1. Certo? O determinante não muda. Note, isso é o determinante dessa matriz aqui, ó. 2 vezes 2, 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 2, 4. Continua sendo menos 1. Então, se eu trocar uma linha com a outra somente, troca o sinal do determinante. Se eu troco uma linha somada com o múltiplo de outra, não altera o determinante. Tá bom? Beleza, aqui eu só somei, mas eu poderia ter multiplicado também aqui, somado, por exemplo, linha 2 mais 3, linha 1. Não alteraria o determinante. Tá? Outra propriedade é sobre o produto de duas matrizes. Quando a gente multiplica duas matrizes e calcula o determinante, é a mesma coisa a gente multiplicar os determinantes. Tá? Então, o determinante do produto é o produto de determinantes. Tá bom? Outro ponto, pessoal, é que os determinantes da matriz e da transposta são iguais. Tá? Então, se eu transpor a matriz e pegar o determinante, é a mesma coisa de calcular o determinante da matriz sem transpor. Tá? E a quarta propriedade ela é muito importante porque ela faz ligação de determinante com matrizes inversíveis. Né? Vocês lembram o que é uma matriz inversível? Né? É uma matriz que é A inversível, vou colocar assim, né? Inversível. Se e somente se existe uma matriz B, tal que B vezes A é igual a A vezes B, e isso vale a matriz identidade. Tá? Então, aqui a gente está tendo uma nova caracterização. Então, se eu perguntar assim, a matriz é inversível, você não precisa de fazer o cálculo para achar a inversa. Você pode até não encontrar. Basta calcular o determinante dessa matriz. Tá? Então, se o determinante for diferente de zero, ela é inversível. Se o determinante não for diferente de zero, ela não é inversível. Tá ok? Por exemplo, pega a matriz A, é a matriz que a gente já está trabalhando com ela aí. 1, 1, 2, 1. Né? A gente sabe que o determinante de A vale menos 1, que é diferente de zero. Então, A é inversível. Né? Então, assim, é até uma dica que eu deixo na hora de você procurar a inversa de matriz. Você quer saber procurar uma inversa de uma matriz? Primeiro verifica se ela é inversível utilizando o determinante. Né? Um outro exemplo aqui, ó, a matriz 1, 3, 1, 3. Essa matriz não é inversível. Por quê? O determinante da matriz vale, o determinante da matriz B vale 0. Então, o determinante é 0, significa que a matriz não é inversível. Tá bom? E uma última, pessoal, uma última propriedade que também é importante é o seguinte, se alfa é um número, então se o determinante de alfa vezes A é alfa elevado à ordem da matriz vezes o determinante de A. Isso aqui é importante para a gente não fazer confusão.
Porque eu disse que se a gente multiplica uma linha, né, se a gente multiplicar uma linha ou uma coluna da matriz por um escalar, o determinante ele é simplesmente multiplicado por aquele escalar. Porém, se a gente multiplica toda a matriz por um escalar, o determinante ele carrega um alfa elevado a n aqui. Isso é bem natural, porque se você multiplica uma linha, sai um escalar, se você multiplicar todas as n linhas, vai sair um escalar elevado a n, né? Bem natural disso acontecer, tá? Então, pessoal, essas propriedades eu acho importante a gente tentar entender, a gente tentar buscar entender, dar exemplos e verificar mesmo que essas propriedades são válidas, tá? São muito importantes essas propriedades de determinantes. Vamos aqui mais um exemplo, olha só. Se uma matriz A é inversível, então eu já estou falando que ela é inversível. Então, o determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A. Ou seja, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante. Tá? Além disso, se a matriz é tal que A quadrada é igual a A menos 1, então o determinante de A é 1. Vamos ver? De fato, olha. De fato, se A é inversível, A vezes A menos 1, isso aqui vale identidade, certo? Então, se a gente aplica a propriedade de determinante, ó, determinante de A vezes A menos 1, então é o determinante da identidade. Só que a matriz da identidade, pessoal, ela tem 1 na diagonal principal e 0 fora. Então, o determinante dessa matriz só pode ser o produto da diagonal, que é 1. Então, isso aqui vale 1. Beleza, então o determinante de A vezes o determinante de A menos 1 vale 1. Usando a propriedade, pessoal, o determinante de A vezes A menos 1, isso é determinante de A vezes determinante de A menos 1. Certo? E isso vale 1. Como a matriz A ela é inversível, esse determinante é diferente de 0, então eu posso dividir por ele. E eu acho que o determinante de A menos 1, então passo esse cara para cá dividindo, né? Isso é 1 dividido pelo determinante de A. Tá bom? Obviamente, se A quadrado é igual a A menos 1, então o determinante de A ao quadrado é igual ao determinante de A menos 1. Só que o determinante de A menos 1 a gente viu que é 1 sobre o determinante de A. E o determinante de A ao quadrado é A quadrado vezes A quadrado, isso é o determinante de A vezes determinante de A. Ou seja, isso é o determinante de A ao quadrado. Isso vale 1 sobre o determinante de A. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, certo? A gente chega que o determinante de A ao cubo vale 1. Tirando a raiz cúbica, o determinante de A vale 1. Tá bom? Então, propriedade de determinantes. Bom, mais um exemplo rápido aqui, pessoal. Olha, vamos considerar duas matrizes A e B de ordem 3. Então, já estou dando a ordem da matriz, 3 por 3, e que são inversíveis. Vamos supor que o determinante de da matriz A é 35 e da matriz B é 7. Certo? Item A. Qual é o determinante da matriz A vezes B a menos 1? Então, basta usar a propriedade. Ó. Esse é o determinante de A vezes o determinante de B a menos 1. Bom, só que o determinante de A a gente já viu. Foi dado, vale 35. E o determinante de B menos 1, pelo exercício que a gente acabou de fazer, isso é 1 dividido pelo determinante de B. E quem é o determinante de B? 7. Então, o determinante de A vezes B a menos 1 é 35. É 35 dividido por 7, que vale 5. Então, só utilizando propriedade, a gente consegue calcular o determinante de A vezes B menos 1. Item B. Determinante de 2 vezes a matriz B. Note, não estou multiplicando apenas uma linha, estou multiplicando a matriz B. Então, eu vou ter que usar aquela propriedade. Isso é 2 elevado à ordem da matriz vezes o determinante de B. Qual é a ordem da matriz B? 3 por 3. Então, isso é 2 elevado a 3, determinante de B.
2 elevado a 3 é 8. Determinante de B vale 7. 8 vezes 7, 56. Tá bom? Ok, pessoal. O item C é o determinante de A menos 1 vezes A transposto vezes B. Bom, isso aqui é o produto, então eu posso separar em duas. Isso é o produto determinante de A menos 1 vezes determinante de A transposto vezes B. Certo? Só que o determinante de A menos 1 é 1 sobre determinante de A. Determinante de A transposto vezes B, ó, isso aqui é o produto de duas matrizes, então eu posso separar. Isso é determinante de A transposto vezes determinante de B. Certo? Só que utilizando a propriedade, determinante de A transposto é igual a determinante de A. Então isso fica determinante de A vezes determinante de B dividido pelo determinante de A. Note que eu posso dividir pelo determinante de A porque eu já supus no início que as matrices são inversíveis. Então esse determinante aqui é diferente de zero. Então eu cancelo esse determinante de A com o determinante de A. A gente tem que determinante de A menos 1 A transposto vezes B, isso é igual ao determinante de B, que a gente deu que vale 7. Tá bom? Então, só utilizando propriedade a gente consegue fazer um monte de exercícios. Tá ok, pessoal? Bom, então vamos ficar por aqui hoje, pessoal, tá? E até a próxima aula a gente trabalha mais um pouco essas ideias de determinante. Tá joia? Valeu! Até a próxima!